Olá, ouvintes, aqui é o Igor. E aqui o Luiz. Estamos aqui para lhe convidar para tomar uma dose de reflexão conosco no episódio de hoje. Meus cumprimentos a todos, né, que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Hoje trago para vocês tema este que está muito presente no nosso cotidiano, que é as mídias, né, que particularmente, assim como foi levantado o estudo do WEAR social, a Host revela que no Brasil passamos em média 5 horas e 26 minutos por dia na utilização de redes sociais, não a utilização do próprio celular, mas sim das redes. Vale constar que aí podemos citar como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras, uma jornada muito longa do seu dia no uso dessas ferramentas, levando em consideração que algumas são utilizadas ainda no trabalho, né? Enquanto outras são utilizadas como meio de fuga a uma cobertura de um sofrimento, né? Trataremos nesse episódio sobre os aspectos de sofrimento, como algumas questões também de utilização desses aparelhos, né, em nosso cotidiano. E um ponto muito importante para a gente explorar, Luiz, também é a forma como isso acaba se manifestando de uma maneira cognitiva. A fuga, muitas vezes, desse prazer na busca incessante pelo prazer, né, que essas redes podem estar proporcionando para a gente. Então, há toda uma relação de uma fuga emocional, muitas vezes, mas também a gente precisa entender que há a replicação, muitas vezes, de estruturas emocionais que acabam criando, às vezes, uma certa dependência, uma baixa tolerância que se manifesta de N formas. A evitação social, né, relações rasas, fuga da imagem, uma baixa tolerância à frustração, e isso acaba, né, refletindo na vida da pessoa como um todo, no trabalho, nas relações, e querendo ou não, né, são reflexos que estão cada vez mais presentes, principalmente nas novas gerações, né, que nascem imersos nisso e, bom, tem as suas estruturas formadas através dessas influências, assim, também, né? Através da sua fala, me recorreu um pensamento que é uma metáfora que Pedro Calabres ele traz para compreendermos essa questão da imagem, que é relacionada à questão do teatro, que temos o bastidor, então, né? E dentro da peça, o qual a gente assiste, né? É tudo meio maravilhoso, a gente vê o espetáculo, né? Aplaude ao final dele, né? Mas o que que acontece depois? Como é que é esses bastidores e como é que é esse processo para a pessoa chegar nesse palco? Começamos a pensar sobre isso. Pensamos então que, trazendo outra metáfora, a grama do vizinho sempre é mais verde, excluindo essa questão do próprio cuidado que esse vizinho vai ter ao fazer esse gramado, mas o imediatismo ele se apresenta até mesmo diante da nossa crítica e como a gente olha o mundo. Sim. Desse ponto que você traz, tem muita questão que a gente pode fazer até referência muitas vezes à psicanálise, entre outras filosofias também, que é a questão do fantasiar. Então, conforme a gente acaba olhando, criando uma perspectiva de como que seria ter aquilo que a gente deseja, aquele prazer que muitas vezes não temos, mas que o nosso vizinho tem, a gente acaba muitas vezes se iludindo, criando falsas interpretações do que de fato aquilo pode proporcionar de prazer. Mas o caminho até chegar lá, de fato, muitas vezes a pessoa acaba não conseguindo olhar de uma forma racional para isso, entendendo o que ela precisa abrir mão. Mas ela quer aquilo que de fato lhe faz falta. O desejo, muitas vezes, ele se manifesta disso e acaba criando, né, um círculo vicioso, em parte. Realmente buscando um desejo, buscando uma satisfação, mas a partir do momento que você tem aquela pequena ou grande descarga de dopamina, o tédio vem e a cobiça acaba aparecendo novamente para alimentar os nossos anseios, digamos assim. O que me faz querer perguntar aos ouvintes
O que vocês fazem quando algo que vem na direção de vocês tem um desprazer? Vocês evitam? Vocês enfrentam ele? Como é que vocês lidam com esse desprazer? E quando vocês almejam alguma coisa que vocês visualizam nessas redes sociais, vocês pensam em estar naquela imagem ou fazer o processo desta imagem? Para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer um exemplo para não ficar só na minha cabeça e só eu compreender essa reflexão que estou jogando para vocês. Vejamos você no trabalho, em uma plena 15 horas, 1 grau, uma temperatura de 35, e você de repente dá o seu intervalo, você verifica os stories e vê a pessoa na praia, e você começa a pensar, nossa, está um belo dia para estar na praia, mas daí você começa a ir um pouco mais longe, de realmente desejar estar ali. A consequência do desejar aqui, estamos falando que você teria que abdicar de estar nesse trabalho. Logo, há uma questão monetária que estamos falando, tanto dos gastos para estar nesta praia, quanto os gastos que não terá provento de a intenção de se ausentar deste trabalho. Então, de fato, como o Igor trouxe, esse bancar, esse fantasiar, fazendo parte desse processo todo que a mídia nos traz para o nosso cotidiano, né? E mais essa questão do imediatismo que estão presentes, nossas próprias relações com os outros começam a ter uma naturalidade. E quando eu falo de naturalidade, pensamos no termo de natureza mesmo, que é algo natural e não algo que você mesmo constrói. Então, quando você vê alguém desprovido dessas questões, você acha estranho, porque está, de uma certa forma, naturalizado essas questões na sociedade atualmente. Sim. E, de fato, faz referência a alguns mecanismos cognitivos, que é a questão do naturalizar o excesso de dopamina. Então, ficar sem, muitas vezes, é o estranho. Está tão rápido, digamos assim, vazio, muitas vezes, essa dopamina, que acaba criando essa normalidade. Então, conforme você citou, que às vezes você está em um contexto e observa um outro e aquilo te proporciona um desejo, isso é o que a gente está trazendo para a nossa consciência. Mas é aquilo que fica no nosso subconsciente, aquilo que muitas vezes a gente não consegue trazer para a consciência e não, ok, esse não é um desejo meu, esse é um desejo que o outro está vivenciando e que não é a minha realidade agora. Então ali a gente acaba vivenciando alguns sentimentos como ansiedade, angústia, que acabam se manifestando sem que a gente saiba. Então vem um questionamento, né? Estou me sentindo ansioso, mas pelo quê? Sempre há uma origem, talvez não é consciente para você nesse momento, mas em alguma circunstância ela existe um porquê. Bem, proponho a gente pensar sobre essa construção da imagem diante ao uso das redes sociais. Essa perfeição que a gente tenta mostrar para o outro de uma vida saudável, feliz e mil maravilhas, ao qual às vezes pode estar encoberta sobre uma angústia, um sofrimento, este que a gente pode, com uma maior conhecimento sobre o outro, no sentido de conhecer a pessoa que está fazendo essa postagem, saber do que está acontecendo de fato com ela. Recentemente, um caso que passou pelo meu social foi que uma pessoa estava com um mal-estar muito grande na vida dela, ela estava deprimida, só que ela não parou com a mídia social, ela continuou postando que estava em festas, que estava se divertindo, só que aquela diversão, ela durava entre o que? 30 a 3 horas, para se dizer um tempo razoável, né? Daquela euforia que estava ali presente nessas publicações. Só que as outras 15, 18 horas, que essa pessoa estava longe daquele cenário, a tristeza era quem estava presente também junto a esses momentos. Aonde que entrava um pouquinho de angústias, de depressão ali, choros, lamentações. Então, até onde a gente consegue sustentar essa imagem? Porque, ok, você tirou uma foto, ela está ali, você espera algo dela, talvez um reconhecimento de outra pessoa, o que eu mais acredito que as pessoas estejam buscando nessa questão do uso das redes sociais, o reconhecimento pelo outro,
Tema este que em outros episódios talvez a gente elabore melhor. Mas veja que, então, essa ocultação desse sofrimento, ele não é duradouro. Então a gente precisa sempre alimentar ele para parecer que aquela mentira na verdade não é mentira, é uma verdade. Só que esse trabalho árduo de ficar alimentando, né, uma hora ele acaba por nos levar a uma desistência de alimentar isso. E uma palavra que tu trouxe que é muito importante para a nossa reflexão é a sustentação. Como no exemplo você trouxe, às vezes a pessoa acaba esperando pelo tão famoso happy hour, justamente para cessar uma semana de sofrimento com a questão do trabalho e etc. E cria uma expectativa muito grande de chegar lá e sustentar esses 30 minutos ou essas 3 horas de um grande prazer, de uma grande satisfação. Mas por vezes há uma decepção que nos atravessa nesse momento, no sentido de que será que é realmente tão possível ficar 3 horas numa euforia extrema sem que haja uma outra fuga da realidade? Será que chegando lá não há uma decepção por talvez não estar tão legal ou por ser caro e muitas vezes busca-se uma fuga dentro de uma fuga? Através de algumas substâncias, como drogas, por exemplo, para poder sustentar um estado que a pessoa realmente imagina que seja possível, assim, abdicar do sofrimento semanal para conseguir chegar num nível de satisfação, num nível de socialização, que ela se sinta pertencente a um grupo que não aquele da solidão durante a semana, muitas vezes, do deslocamento, do angustiada, da tristeza, e realmente se sentir nesse meio pertencente das pessoas felizes no famoso happy hour. Sabe, Igor, uma frase que eu nunca consegui aderir, que sempre ouvi muito na minha experiência trabalhista, é que tomara que chegue logo sexta-feira. Sim. Em plena segunda-feira, às 7 da manhã, a pessoa fala, tomara que chegue logo às 17 horas de sexta-feira. E eu fico pensando, nossa, mas até sexta-feira a gente tem o dia inteiro ainda de segunda-feira que mal se iniciou, terça, quarta, quinta, o dia de sexta, até chegar essas 17 horas almejadas. Então, o quanto de tempo essa pessoa deixa de viver a vida numa obrigação a qual ela provavelmente está trabalhando num local ao qual não se sente bem, mas que é necessário às vezes por uma questão monetária e tudo mais, mas o quanto a gente acaba não reconhecendo o viver. E claro, é um tema amplo do que é viver bem, o que é felicidade, abre um leque de possibilidades para reflexões nessa frase que é muito utilizada, mas que fala também de um sofrimento. Fala dessa monotonia, desse o que fazer com o meu tempo livre, o que fazer com o tempo, porque quando a gente fala dessas questões do tempo, pensemos na questão qualitativa e quantitativa. O quanto do seu tempo ele tem de qualidade e o quanto é de quantidade. Veja que você tem geralmente uma jornada de trabalhista mais genérica são 40 ou 44 horas, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que seja em faixa etária nisto que você passa dentro de uma empresa. Então é muito tempo. Então se você estiver numa questão de angústia com esse trabalho, mas tendo que mantê-lo, veja que vão ser sempre 44 horas nessa angústia, ou 40, claro. E entra nesse happy hour, então. Acabou essa angústia, vamos curtir a vida. Nesses 3 dias, então, que me abriram possibilidades. Sim. E aí a gente retoma um assunto não menos importante, que é a questão da naturalidade, no sentido que as pessoas buscam esse estado de felicidade, esse estágio de êxtase, sendo algo que é uma linha reta, digamos assim. Isso é algo que está muito presente em algumas realidades, essa busca por sempre estar feliz, de sempre sextou, sabadou e etc. E as pessoas acabam às vezes abrindo mão de entender que por vezes a gente pode oscilar em determinados momentos, em determinadas emoções. Então soa um pouco estranho muitas vezes você entender que a pessoa pode acordar feliz, mas lembrar que tem que pagar o cartão de crédito e ficar um pouco triste com isso, e depois acabar
fazendo um trabalho extra e ganhando um valor e se comprando, se dando um presente de dopamina, né? Essa questão de oscilações de estados. Então, há uma grande busca de uma forma de sempre estar feliz e algo que, por vezes, é muito difícil de se sustentar. Talvez até impossível em alguma medida. Talvez não tenhamos a resposta agora para isso, mas é algo para se refletir. Eu acredito que neste episódio trouxemos muitas reflexões para os ouvintes. Espero que fique um convite para assistirmos aos nossos próximos episódios, para novas reflexões, para novas ideias, novos ares. Busquemos, então, ainda continuar sobre a temática da mídia. Mas fica aí, então, a nossa primeira dose de reflexão. Espero que vocês possam comentar, se vocês tiverem interesse de trazer algumas temáticas que a gente possa explorar, tanto da perspectiva filosófica, psicológica, social, e abrir outras doses para que a gente possa seguir os nossos trabalhos. Até a próxima dose. Até a próxima. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.